Leitura dos Escritos Sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 3. Doenças que se manifestam na parte inferior do corpo. Hemorroidas, origem do problema. Escrevi sobre as enfermidades que atingem a parte superior do corpo humano. Passarei agora a abordar as manifestadas na parte inferior. Para iniciar, vou analisar as variações da hemorroida, doença muito frequente, cuja causa é bastante simples. Quando o organismo inicia um processo de dissolução das toxinas acumuladas em várias partes do corpo, essas se encaminham ao local mais conveniente para serem eliminadas, nesse caso, o ânus. Assim, concluímos que, além de ser o canal excretor das fezes, o ânus serve também para expelir impurezas acumuladas no organismo. Deus criou tudo de maneira bem elaborada. Prolapso retal. Dentre os quadros típicos de hemorroidas, o mais frequente é o prolapso retal, que aparenta ser uma carne gordurosa projetada para fora do ânus. No início do problema, é fácil pressionar essa parte para dentro, mas com o passar do tempo o inchaço aumenta de forma gradual, tornando esse procedimento difícil. Quando a doença chega a esse ponto, a sensação é extremamente desagradável. Apesar de haver vários tipos de tratamentos, a cura não é obtida e os pacientes sofrem em silêncio por anos. Existem muitas pessoas que padecem desse mal no mundo inteiro, especialmente as mulheres, que na ocasião do parto fazem muito esforço, favorecendo o aparecimento do prolapso anal. É de fato bem numerosa a quantidade de mulheres com essa enfermidade que, devido à localização do problema, sofrem em segredo, tornando a situação ainda mais penosa. Como disse, a causa das hemorroidas é a eliminação de toxinas. Assim, as impurezas hereditárias, as úricas e também as adquiridas após o nascimento, presentes no organismo, começam a ser dissolvidas pelo processo de purificação. Ao tornarem-se liquefeitas, descem e se acumulam ao redor do ânus, provocando o prolapso retal. Em alguns casos, o enfermo sente muita dor, e isso acontece quando a toxina causadora dessa moléstia é a medicamentosa. Essa doença é muito comum entre os japoneses e imagino que isso seja devido à construção inadequada dos banheiros. Os banheiros japoneses da época, e alguns até hoje em dia, são feitos no chão e a pessoa tem que se agachar. Outro fator que contribui para o problema é o costume de se ler no assento sanitário, fazendo a pessoa permanecer por horas na posição favorável ao aparecimento das hemorroidas. Quem tem a doença deve evitar esse hábito. Quando jovem, eu também sofri bastante com esse problema. Ao perceber o quanto a demora no banheiro era prejudicial, decidi não ficar mais do que 5 minutos no assento sanitário. A partir de então, naturalmente comecei a melhorar. Hemorroidas internas ou externas. Há um tipo específico de hemorroidas em que surgem pequenos caroços ao redor do ânus, podendo ser internos ou externos. Esse problema se resolve de modo definitivo quando não há interferência alguma. Assim, as toxinas irão se acumular nos nódulos, que aumentarão até o ponto de se romperem, quando então as impurezas serão eliminadas e a pessoa estará curada. Uma forma bem frequente do problema se manifesta com um sintoma característico: sangramento. Isso é devido à secreção do sangue impuro pelo ânus, o qual, ao passar pelo local, provoca fissuras na região. Da ulceração formada continuamente é expelido sangue misturado com toxinas, que provoca enorme desconforto e preocupação. No entanto, não há motivos para a apreensão, uma vez que a purificação dessas impurezas
é demasiadamente benéfica e produz grande melhora da saúde. Normalmente, após o sangramento, aqueles que têm algum problema na região do cérebro ou rigidez no pescoço e ombros sentem grande alívio desses males. Logo, é uma purificação excelente, inclusive para evitar derrame cerebral. Fístula anal. A manifestação mais problemática de todas é a fístula anal, por se tratar da eliminação de uma toxina medicamentosa extremamente perniciosa, que ao se acumular na região do ânus provoca dor intensa. Quando consultados, os médicos sempre indicam cirurgia, a qual produz uma melhora apenas temporária. No entanto, sem exceção, ocorre a reincidência da doença, com o surgimento de outros pontos inflamados nas proximidades do local inicial, levando à necessidade de outro procedimento cirúrgico, e assim sucessivamente, até que toda a área esteja repleta de cicatrizes. Nessa condição, a dor é terrível. Tal agravamento é decorrente do acréscimo de novas substâncias tóxicas a cada operação realizada. Portanto, ao aumentar a quantidade da matéria-prima que ocasiona a dor, o sofrimento torna-se insuportável. Se desde o início da moléstia não for realizado nenhum tratamento para estancar a eliminação do sangue impuro e do pus, a cura é infalível. Dizem que após passar por uma cirurgia para curar-se de fístula anal, a pessoa fica suscetível a contrair doenças pulmonares, mas isso ocorre devido ao fechamento do canal por onde as toxinas estavam sendo eliminadas. Com isso, as impurezas migram para os pulmões, a fim de serem expurgadas pelo órgão. Outra ocorrência é o prurido anal, problema causado pela toxina da varíola e pelas provenientes de substâncias medicamentosas. Resolver esse problema demora muitos anos, mesmo para aqueles que recebem jorei. O câncer. Origem. O câncer poderia ser chamado de enfermidade decorrente da alimentação carnívora. Vou explicar minha afirmação detalhando a essência da moléstia. No princípio, quando o Pai Celestial criou o ser humano, ele produziu também cereais, verduras, carnes e peixes como alimentos devidamente compatíveis com o organismo de suas criaturas. De certo, a disponibilidade desses itens era adaptada naturalmente ao terreno, ao clima e à população de cada localidade. Consumindo esses alimentos, o homem poderia viver plenamente com saúde. A partir desse conhecimento, pode-se concluir que nos Estados Unidos, onde os campos são extensos e férteis, a produção de grãos e vegetais é farta e a disponibilidade da área para a criação de carne é abundante. A alimentação deve ser balanceada entre vegetais e carnes. Porém, no Japão, em que o território é pequeno e envolto pelo mar, o consumo de proteína animal deve ser predominante de peixes. Todavia, essa ordenação da natureza foi desacreditada pelo feitiço da ciência, que trata o corpo somente como matéria. A confiança nas teorias científicas resultou em um avanço no campo físico, mas a vida do ser humano, que é uma existência metafísica, foi rebaixada a uma experiência unicamente material. Seguindo essa diretriz, o homem inventou o absurdo estudo sobre a nutrição, no qual o organismo é analisado de modo superficial e passou a recomendar a ingestão de carnes. Por essa razão, o consumo desse alimento é excessivo na atualidade. Alimentar-se de proteína animal em excesso é problemático, porque a carne, por natureza, possui uma espécie de veneno que provoca um tipo de câncer verdadeiro. Pode-se afirmar que a doença não é nada além do que o resultado do acúmulo gradativo dessa substância solidificada no organismo. Para neutralizar a ação de tal veneno no corpo, as verduras foram criadas e, por isso,
elas devem ser consumidas juntamente com as proteínas. Esse procedimento ajuda a evitar o câncer. Desse modo, nos Estados Unidos, a carne e os vegetais devem ser consumidos numa proporção de 50% cada. Observem que nos países onde o povo consome muitos vegetais, o índice de câncer é mais baixo. Atualmente no Japão ocorrem casos de câncer, mas em comparação com os Estados Unidos o índice é menor, pois no Japão a alimentação é simples e refeições à base de carne são muito raras. Gostaria de chamar a atenção para a diferença entre o câncer verdadeiro e o falso. Tudo o que descrevi acima se refere a um tipo de câncer verdadeiro, mas a ocorrência de câncer falso é muito maior, e nesse ponto o Japão e os Estados Unidos não são muito diferentes. A causa do câncer falso, sem sombra de dúvida, é uma espécie de efeito maléfico, resultante da toxina farmacológica. Ao abolir o uso dos remédios, a enfermidade não mais surgirá. E no caso de alguém a manifestar, basta deixar de tomar medicamentos e aumentar o consumo de vegetais. Mesmo que demore um longo período, pouco a pouco, o enfermo melhora. Não há necessidade de grandes preocupações. Tipos de câncer. É notória a grande variedade de carcinomas existentes na atualidade. Essa moléstia, diferentemente de outras cujo principal sintoma é o acúmulo de pus, possui uma toxina característica que migra e se expande sem restrições por músculos, ossos e órgãos. De fato, essa é uma enfermidade deveras assustadora. Por não haver a secreção de pus, a medicina tradicional considera o câncer uma doença não provocada por bactérias. Manifesta-se com mais frequência no estômago, esôfago, laringe, útero, mamas, fígado, pulmão, intestino e língua. Os casos que ocorrem na bochecha, mandíbula e ânus são mais raros. Recentemente, a ciência médica constatou a existência de diversos tipos de carcinomas, mas em minhas pesquisas pude observar que existem muito mais variedades do que a medicina conseguiu enumerar. Ademais, há dois tipos distintos. O progressivo é o mais maligno e se alastra pela região do peito, abdômen e costas, até tomar a maior parte superior do corpo em curto espaço de tempo. E o estático, que se restringe a uma área específica e a sua cura é mais fácil. Apesar de existirem muitos casos em que o progresso da doença, a princípio, se mostra estático e localizado, no estágio avançado começa a se alastrar. Deve-se observar os sintomas com bastante cuidado, pois são muito frequentes as ocorrências de falso câncer. Eu mesmo já examinei várias pessoas que tinham sido diagnosticadas com tumores, mas não passava de um câncer falso. Pelo método de tratamento da medicina divina, foram obtidas curas em 80% dos casos de câncer verdadeiro e 100% nos falsos. Nas situações em que os pacientes vieram a óbito, a cura não foi possível porque eles já estavam muito enfraquecidos. Eu acredito que se essas pessoas tivessem sido tratadas com jorê desde o início da enfermidade, elas teriam sido completamente curadas. Muito obrigada, gente. Uma boa noite.